muito mais sobrenatural do que na visão de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos. Ele também vai dizer que esse corpo vai ser então glorificado. Em uma outra carta, que é a carta aos Filipenses, ele vai dizer que esse corpo vai ser constituído para ser conforme o corpo de Jesus Cristo. Afinal, Jesus também ressuscitou e tem esse corpo que é glorificado, que o permite ser humano e plenamente Deus, em toda a sua glória. E no final da carta ele vai discorrer e falar essas seguintes palavras que nós acabamos de ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele está dando ânimo e conforto para tanto os leitores de Corinto, quanto para nós, que hoje lemos essas palavras, quando ele diz: sabendo então de todas essas coisas que nós acabamos de discorrer, tudo isso que nós acabamos de tratar, a ressurreição, a renovação e a regeneração do nosso corpo, a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre tudo aquilo que nos aflige desse lado da eternidade, ele vai dizer: sejam abundantes. O que quer dizer sejam abundantes? Ou seja, que sejam frutíferos e muito frutíferos na obra do Senhor. Frutifiquem bastante no seu serviço e no seu trabalho a Deus. E por quê? Porque isso tudo que eu discorri para vocês agora é simplesmente a recompensa do vosso trabalho. E ele vai dizer: o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é desperdiçado, não é vão, não é inútil quando ele é feito na obra de Deus. Até porque, como nós acompanhamos na mensagem de ontem, embora os nossos sacrifícios, o nosso empenho, o nosso trabalho para Deus não nos dê direito à salvação ou a qualquer benefício de Deus, Deus ainda assim nos abençoa quando nós trabalhamos para Ele, quando nós sacrificamos a Ele, porque esse é o caráter de Deus. Ele é abençoador. Deus é recompensador pelas coisas que nós fazemos. E é isso que Paulo vai nos lembrar aqui. Saibam que o trabalho, a dedicação de vocês não é vão no Senhor. E uma vez que vocês saibam disso, que vocês sejam ainda mais constantes. Ou seja, traz a ideia da constância, de algo retilíneo, de algo que não para, que é contínuo. Sejam constantes, sejam contínuos e sejam abundantes, sejam frutíferos, né? Sejam bastante vigorosos na obra de Deus, porque o trabalho de vocês tem essa recompensa que eu acabei de tratar para vocês. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai consolar e trazer ânimo, dizendo que o seu trabalho no Senhor não vai ser desperdiçado, ele vai ser muito bem recompensado. Não porque nós merecemos ser recompensados, né? Mas é, mais uma vez, rendendo glória ao Deus que tem esse caráter tão benigno de abençoar seres que não merecem, como nós pelo nosso serviço, que ainda é pouco. Tudo quanto nós fazemos para Deus é pouco. Por mais intenso que nós façamos, como Paulo está instruindo aqui, porque Deus ele é eterno, ele é soberano, ele merece muito mais do que nós conseguimos fazer. Mas ainda assim Deus, mesmo com a nossa pequenez, na nossa humilde tentativa de servi-lo, ainda assim Ele nos abençoa e nos recompensa, faz com que nós tenhamos ânimo para continuar perseverando e sendo constantes, como Paulo está orientando aqui, porque o nosso trabalho em Deus não será em vão. Amém? Vamos orar mais uma vez, depois vamos louvar a Deus nessa noite. Ó Deus Santo e eterno, glorioso e eterno Pai, primeiramente nós agradecemos ao Senhor por esse caráter tão benigno que o Senhor tem, de nos abençoar, de nos conceder as suas bênçãos tão valiosas e preciosas, que nós não merecemos. Nós não merecemos o seu favor, nós não merecemos os seus cuidados, nós não merecemos que o Senhor nos recompense, mas ainda assim o Senhor nos abençoa, nos recompensa, cuida de nós e tem algo tão glorioso e tão sublime prometido e reservado para cada um dos seus santos naquele grande dia, porque esse é o seu caráter perfeito e benigno. O Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Nós agradecemos por essa dádiva que o Senhor nos concede, por esse privilégio que nós temos, e pedimos que o Senhor mesmo faça ser constante e abundante o seu trabalho e a sua obra, e a expansão do seu reino através, por meio do seu povo, principalmente no meio do seu povo, que sejamos todos abundantes, constantes, e tenhamos ânimo nessa palavra, sabendo que o nosso trabalho não será desperdiçado naquele dia, mas será como o trabalho que o seu Filho Jesus disse para nós, construído sobre a rocha, que vem a chuva forte, vem os ventos e combatem contra essa obra, mas vai permanecer de pé naquele nome de Jesus. Que o Senhor nos mantenha firmes e constantes assim, até aquele grande dia em
em que o Senhor há de recompensar todos os seus santos, para o louvor da sua própria glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nessa noite. Hino de número 300 da harpa. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Hino de número 300, nossa esperança. Jesus se vem do céu em glória, ele vem e ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei
está sendo tratado aqui, verso por verso. Jesus assim vem completamente restaurar, o mundo que se arruina sem parar, todas as coisas ele virá transformar. Né? E essa é a recompensa que nós devemos ansiar. Né? Diferente do que nós vimos ontem, né? Pedro que fez uma pergunta com um desejo legítimo, mas com um caráter mais imediato acerca da recompensa, por ter deixado tudo para seguir a Jesus. Jesus vai dizer, é na regeneração, Pedro, que vocês vão receber 100 vezes mais do que tudo que vocês abandonaram para me seguir. Né? Então é somente na ocasião da volta de Cristo, e é a recompensa real, verdadeira, de caráter eterno, infindável, que realmente vai trazer regozijo completo ao nosso coração. E no 225 da nossa harpa, na batalha contra o mal, se valente, segue em marcha triunfal, se valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixa a sua cruz, se valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutar sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, estudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás o vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enlouquecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Como parte do que nós aprendemos também com a leitura inicial, ser valente é justamente o que nós vimos Paulo falando, ser constantes e abundantes no serviço, no trabalho ao Senhor, sabendo que o seu trabalho não será vão nele. Ser valente significa isso, né? Ser constante, é não voltar atrás, ser contínuo,
ser contínuo, né? Ser retilíneo no trabalho e no serviço que se está prestando a Deus. A igreja recomenda algum louvor para que nós possamos louvar juntos? Preferindo a minha oração e Deus que eu sabe que é agradecimento não fez inferno. Vamos para os louvores de adoração então, no final da nossa arte, nós podemos encontrar algum. Graças a Deus. Vamos ao hino 647. 647 da nossa harpa. Não sei se a numeração pode estar diferente nas harpas que vocês usam, mas aqui na minha está 647. Em espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
orar? Deus nos permite. Se orar, Deus nos permite. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Eu sei que não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Eu sei que não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, louvor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nessa noite em agradecimento mais uma vez a Deus por ter nessa adoração. Vamos orar também em agradecimento por todas as pessoas que Deus tem usado e levantado e guardado e protegido também para a manutenção dessa casa e para a continuidade desse ministério. Vamos também rogar a bênção de Deus sobre estes, sobre nós, sobre todo o seu povo ao redor do mundo que tem se empenhado em fazer essas palavras serem válidas, sendo constantes e abundantes na obra do Senhor Jesus Cristo em todo o tempo, até aquele grande dia. E vamos orar também pelo momento da palavra que já se aproxima. Nós vamos orar. Senhor Deus, querido, eterno e santo Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa primeira parte do culto. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos concede privilégios, e dentre esses muitos privilégios é de poder te louvar e te adorar nesta noite, de poder cumprir aquele mandamento que o Senhor mesmo nos ordena, que todo ser que respira, que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E assim nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado fôlego, porque o Senhor tem nos dado vida, saúde, vigor, para estarmos aqui presentes, louvando ao Senhor. Pedimos que o Senhor vá e socorra aqueles que têm o desejo de te louvar, mas infelizmente não podem por conta de uma doença, de uma limitação, por conta das repressões que sofrem até mesmo em outros lugares onde o Evangelho é reprimido e discriminado. Que pedimos que o Senhor acompanhe de perto e esteja perto dessas pessoas que possam estar sofrendo nesse momento. Nós agradecemos ao Senhor por cada pessoa que o Senhor mesmo tem usado
tem colocado no coração o propósito de ajudar e beneficiar esse ministério, essa obra, para que ela continue, para que essa casa continue o seu serviço. Nós pedimos que o Senhor seja amigo dessas pessoas, que o Senhor seja amigo dos amigos dessa obra, que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor nos prospere, nos guarde, nos livre do maligno, e que o Senhor nos traga sempre renovo, consolo, paz e salvação nas suas asas a cada uma dessas pessoas. Nós pedimos que o Senhor guarde cada uma das suas ovelhas ao redor do mundo, do maligno, do pecado, do mal, que o Senhor nos guarde até aquele grande dia, fazendo cumprir a sua própria promessa, que aquele que começou a boa obra em cada uma dessas santas ovelhas do Senhor Jesus Cristo é fiel para completá-la até o dia em que o Senhor Jesus vier para nos buscar e nos regenerar. E nós pedimos também, humildemente, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, mais uma vez, assim como conduziu a primeira parte desse culto, que o Senhor também conduza a segunda parte do culto, que é tão importante para nós, que ouvirmos as suas palavras. Que o Senhor nos encha de temor e reverência por esse momento, que o Senhor tome o pastor nas suas mãos e o conduza nesse momento tão importante, a ministração da sua palavra, que o Senhor comunique através dele a sua palavra da forma como o Senhor deseja que seja entendida, que o Senhor abra mentes e corações aqui, para que ouçam e retenham essas palavras para o benefício da nossa própria alma. Se houver pessoas também do lado de fora, Deus, que o Senhor deseja alcançar e transformar, que estejam também atentas pelo poder do seu Santo Espírito ao ouvir essas palavras, que o Senhor traga cura e renovação para esses corações, em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço. Pode ser. Você vai usar o celular, né? A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã aqui presente. Louvo a Deus por mais esta honra, por mais este privilégio, por mais esta oportunidade de mais um dia estarmos aqui reunidos na casa do nosso Senhor Deus, para juntamente adorarmos ao Senhor, celebrarmos ao nosso Deus e prestarmos a Ele o nosso culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Amém? Vamos dar continuidade às exposições que estamos fazendo. Você de casa que nos assiste nesse momento, continue na live, continue no vídeo, porque depois vai estar em vídeo lá no canal do YouTube, assim como no Facebook, na página da nossa amada Igreja Bíblica do Amor de Deus. Nós estamos aqui no bairro Guzmão, na rua Sucupira, número 28, esquina da Sucupira com a Pedro Rosa. Você que é aqui de Eunápolis e deseja nos fazer uma visita e vir adorar Jesus Cristo juntamente conosco aqui neste lugar, você está convidado para vir, você e toda a tua família. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então eu te convido a vir buscar o Senhor juntamente conosco. Temos cultos quintas-feiras, sextas-feiras, a partir das 19 horas. No sábado, amanhã, teremos ensino da palavra de Deus às 3 horas da tarde. E nos domingos temos cultos para a glória de Deus também a partir das 19 horas. Amém? Então vamos dar continuidade ao ensino às exposições que estamos fazendo aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 20. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 16. Glória a Jesus. Jesus está concluindo seu raciocínio. Jesus está concluindo o assunto que ele iniciou no capítulo 19. Então, a exposição que o nosso professor Mateus trouxe ontem, Mateus 19, sobre o jovem rico, Mateus 19, do 16 ao 30, acontecem N coisas, nós acompanhamos aqui, para a glória de Deus, e Jesus deixa muito claro para nós, seres humanos, deixou claro para aquele jovem rico, deixou claro para os discípulos, e ficou muito claro para nós,
que sempre Deus há de pedir algo impossível de nós fazermos. É algo impossível, né? Ontem, eu pregando, eu me lembrando daquela cantora, a Estécio Rico, né? Então, para ela seria fácil se Jesus olhasse para ela, para Estécio Rico, e dissesse: venda tudo, dê para os pobres e me segue. Ela fez isso, inclusive, ela fez uma fortuna. Se for pesquisar por ela fez sucesso lá por volta de 2003, 2004. Então ela conseguiu, eu não sei, mas com um montante muito alto de dólares, né, com a riqueza, com a fama que ela teve, uma carreira musical, e ela pegou todo aquele dinheiro e revertiu tudo em obra social lá para a África. Ela não teve, Jesus não. Talvez Jesus pediu no coração dela que ela fizesse isso, mas ela teve à disposição voluntária. Não foi preciso Jesus aparecer igual apareceu para aquele jovem e falar carnalmente isso. Ela se desprendeu de toda a fama, fortuna, riqueza, entregou tudo que ela havia conseguido, com o sucesso que ela teve, entregou e foi. A gente até fala, ela montou um negócio, um restaurantezinho para vender peixe frito. E pronto, é assim que ela vive até hoje, casou, tem os filhos dela, sossegada, desapegada. Ela não é apegada ao dinheiro, ao ouro, à prata. Jesus pediu isso para aquele jovem rico para mostrar para ele que era impossível. Jesus pediu uma coisa que era impossível de ele conseguir. Para esse seu rico era fácil conseguir, para ele já não era. Para ela, Jesus já vai pedir alguma outra coisa que ela não consiga fazer. Entendeu? Para ela, porque os discípulos deixou casa, deixou mulher, deixou irmão, deixou tudo para seguir Jesus. Pedro vai falar sobre isso. E Jesus vai falar sobre a recompensa da vida eterna. Porém, nós sabemos que para os próprios discípulos, Jesus olha para eles e diz: para os homens é impossível se salvar, mas para Deus tudo é possível. Nada é impossível. Então ficou provado ontem pelo sermão que o nosso professor Mateus trouxe, que Jesus deixa muito claro em Mateus capítulo 19, 16 a 30, que a salvação é literalmente como o nosso amado apóstolo Paulo deixou escrito: pela graça de Deus sois salvos. E isso não vem de vocês, seres humanos, é dom gratuito de Deus. Favor imerecido de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Mateus capítulo 20, Jesus concluindo o seu raciocínio, falando com os discípulos, falando com Pedro. Porque Pedro falou: nós vamos receber o quê? Deus acabou de citar isso aqui, né? Ele queria um favor terreno, ele queria uma recompensa imediata. Nós deixamos tudo. O jovem rico não quis deixar nada, mas a gente deixou tudo. Mas a gente não tinha muita coisa, mas deixamos família. Ele não tem ouro nem prata, mas deixamos família, pelo menos, casa, e estamos seguindo o Senhor. João e Tiago não tinha mulher nem filhos, mas tinha um pai que eles ajudavam lá na pescaria. Ele está escrito no chamado dele: deixou o pai lá tocar a empresa sozinho e saíram seguindo Jesus. Nós deixamos tudo e te seguimos. Vamos receber o quê? Pedro talvez tinha uma intenção de receber algo imediato aqui na terra, e Jesus vai explicar para ele: na vida eterna vocês vão receber e tal. E ele vai contar essa parábola ainda respondendo a Pedro, ainda respondendo a seus discípulos que haviam deixado tudo para seguir Jesus. Então Jesus vai falar sobre o custo do discipulado, que já foi falado desde ontem. E nessa parábola Jesus vai falar tanto sobre o custo do discipulado, quanto a importância do discipulado, que é seguir Jesus, fazer o que Jesus manda, como também a recompensa que Jesus concede. Vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto
da hora terceira. Gente, a hora dos judeus é contada de 6 da manhã a 6 da tarde. Então eu vou começar a falar num português mais claro para a gente entender. Ele saiu de madrugada a salariar trabalhadores. Então, 6 horas da manhã, ele contratou uma turma de gente para ir trabalhar na vinha. A galera foi. E saindo perto de 9 horas da manhã, ou seja, a terceira hora, depois de 6 é 9 da manhã. E saiu 9 da manhã e viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto de meio-dia, e perto das 3 horas da tarde, fez o mesmo. E saindo perto de 5 horas da tarde, a hora 1/10, às 5 horas da tarde, encontrou outros trabalhadores que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Dizem-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, paga-lhes a diária do trabalho, começando pelos últimos até os primeiros. E começando os que tinham trabalhado perto de 5 horas da tarde, só trabalharam 1 hora, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Porém, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Se eu quero dar a este último tanto como a ti, ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal no teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Glória a Jesus. Queridos, observe bem. Aqui nós podemos usar essa parábola de Cristo para educar-nos, nos educarmos e educar outras pessoas em vários aspectos da vida cotidiana normal. Um exemplo é sobre o olhar, né? Eu já usei essa parábola, inclusive muito recentemente, com um jovenzinho, para educá-lo sobre a questão do olhar invejoso, sobre não ter um olhar invejoso, que aqui Cristo vai dizer que é um olhar maligno, né? Por quê? É aquela pessoa que não está contente e satisfeita com o seu bem, com a sua situação. Ela se sente mal com o benefício de outra pessoa, por mais que ela não está sendo beneficiada. Então nós podemos educar pessoas a que não andem pelo caminho da inveja, pelo olhar maligno através dessa parábola. Nós podemos educar pessoas sobre a generosidade. O pai de família foi um homem generoso. Sobre equidade, sobre olhar de empatia, de misericórdia, né? Aquele pessoal que estava ali ocioso, eles não estavam com preguiça, eles estavam buscando trabalho através de outros momentos. Ele não encontrou aquela galera ali, ele encontrou em outros momentos, mas eram pais de famílias à procura de emprego. E mesmo os que chegaram 5 horas ali, ele contratou para trabalhar, ele pagou a diária porque eles precisavam da diária. Eles passaram de ociosos porque não encontraram ninguém para contratar eles, mas eles precisavam voltar para casa com o pão de cada dia, e por isso ele foi generoso.
Então podemos aprender sobre justiça social, podemos aprender sobre equidade, podemos aprender sobre não sermos invejosos, podemos aprender a termos um bom olhar e termos mais empatia, e N coisas podemos aprender aqui. Mas o contexto que Jesus está falando é sobre salvação. Soteriologia é o que Jesus está desenvolvendo desde o capítulo 19, e no capítulo 20 ele está concluindo. Então o Espírito Santo colocou esta parábola aqui especificamente falando sobre salvação. Podemos tirar lições em outros aspectos e assuntos, podemos, mas o objetivo principal do Espírito Santo aqui é nos instruir sobre o reino de Deus, como Jesus disse claramente, porque o reino dos céus é semelhante ao homem pai de família. Ele mesmo inicia dizendo por quê, que ele vai contar a parábola que é sobre o reino de Deus e não sobre o reino da terra. E o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Portanto, como nós aprendemos ontem na exposição do professor Mateus, em Mateus 19, sobre o jovem rico, que Jesus deixa muito claro para nós que o sacrifício para sermos salvos, ele é muito alto e nenhum homem tem como pagar pela sua culpa diante de Deus. O pecado de Adão, a queda da desobediência de Adão nos afetou de uma tal maneira que estamos no quadro de Romanos capítulo 3, porque todos pecaram, todos, literalmente todos, todas e todes, como diz o popular, todos, todas e todes pecaram e destituídos, distantes estão da glória de Deus. Todos se fizeram inúteis, todos, absolutamente todos, desde o bebezinho no ventre de sua mãe até o mais idoso, a pessoa mais velha que há sobre a face da terra vivendo, todos que já morreram, todo mundo de Adão até hoje pecaram e destituídos, distantes estão da glória de Deus. Ninguém tem como pagar pelos seus pecados e quitar a sua dívida para com Deus. Até porque é por isso a necessidade do Salvador Jesus Cristo. Por isso se fez necessário Deus enviar o seu único Filho para que todo que crê em Jesus Cristo não pereça, não precise mais pagar essa dívida, não precise mais sofrer o castigo, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus pegou aquela dívida, aquela cédula de culpa que nos era contrária. Jesus cravou na cruz do Calvário e destruiu ela. Jesus pagou ela por nós. Jesus é o nosso Salvador porque Ele fez esse sacrifício. Ele pagou essa dívida que nós não podemos pagar. É isso que Jesus está deixando claro em Mateus 19, diante do jovem rico que pergunta para ele: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer para ele, de forma sábia, de forma didática, e responde a ele e a nós: não há nada que você possa fazer, meu querido, para você herdar a vida eterna. Essa é a resposta. Quando Jesus fala, vai, vende tudo que tem e dá o que... Jesus deu para ele uma coisa que era impossível ele fazer. Jesus, onisciente, onipotente, onipresente, sabia que era impossível para ele fazer aquilo. Como eu citei, para esse seu rico não era, mas para aquele camarada era. E Jesus dá para ele algo impossível dele fazer. É um modo de dizer: não há nada que você possa fazer para herdar a vida eterna. Nada. Nada. E ele vai repetir isso aos discípulos: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque Deus, mesmo nós estando mortos em nossos pecados e delitos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos vivificar. Por um homem a morte entrou no mundo por meio do pecado, por meio de um homem também, Jesus Cristo, chamado de o segundo Adão. Ele, a vida entrou em nós. Agora nós vivemos, fomos vivificados de novo para Deus por meio de Jesus Cristo. E não há como nenhum ser humano fazer isso.
ninguém conseguiria suportar. Primeiro, ninguém conseguiria ser santo e imaculado igual Jesus. Jesus não descende da semente do homem. Deus usou apenas a semente da mulher, a semente de Maria. Ela concebeu pelo Espírito Santo. Não veio da vontade de homem, da vontade do varão. Não veio. Veio do próprio Espírito Santo, usou a semente da mulher. E nasceu a promessa lá de Gênesis, da semente da mulher nascerá o varão que esmagará a cabeça da serpente. E é ele mesmo que está contando para nós esta parábola, se mostrando de forma clara que ele é o único Salvador. É isso que Jesus está deixando claro para nós, que ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, um único meio pelo qual nós podemos alcançar salvação, vida eterna. Não há nada que possamos fazer para alcançarmos vida eterna, a não ser apenas crermos em Jesus Cristo. Então, se há uma obra que possamos fazer e devemos fazer para alcançar a vida eterna, é crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É só. Se o jovem chegasse e perguntasse para Jesus o que eu devo fazer para ser salvo, mas Jesus não podia glorificar-se a si mesmo, né? Mas a gente vai ver uma pergunta parecida. O jovem queria algo que ele fizesse, ele era muito legalista, por assim dizer. Por isso Jesus dá essa resposta. Mas nós vamos ver alguém que não era legalista lá na frente, em Atos dos Apóstolos, o carcereiro lá de Filipe, quando ele ia se suicidar. E Paulo diz: não faça mal a ti mesmo. Todos nós estamos aqui depois do terremoto, depois que Deus abriu as cadeias ali, naquela coisa maravilhosa que Deus fez. E o carcereiro atônito, aflito, desesperado, com medo da morte, pensando que ele ia ser executado no dia seguinte, ele tenta o suicídio e Paulo fala: não faça isso, não precisa você se matar. Todos nós aqui estamos, ele olha para Paulo, ele olha para Silas, e com certeza ele já sabia sobre a polêmica mensagem de salvação que Paulo e Silas haviam introduzido naquela cidade, que eles haviam sido chicoteados e presos porque expulsaram o demônio. Então eles estavam já falando sobre essa mensagem. Inclusive Paulo expulsou aquele demônio que falou na boca daquela jovem, para que Filipe ouvisse a mensagem da verdade que Paulo estava pregando, mas Silas. Então ele já tinha um pouco de noção que Paulo pregava sobre salvação. Ele pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para alcançar essa salvação, essa vida eterna? E o Espírito Santo vai dizer na boca de Paulo aquela palavra maravilhosa que eu tenho certeza que muitos corações já vieram a Cristo e virão através desse simples versículo, porque eu já preguei, o Espírito Santo já me deu essa palavra para pregar, e graças a Deus, um jovem que era do tráfico, ele veio a Cristo e graças a Deus foi transformado por Cristo, e hoje ele é pastor através dessa mensagem do Espírito Santo. E foi a mesma que o Espírito disse àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Como Jesus não podia glorificar a si mesmo, ele glorificava o Pai, ele está mostrando aqui o preço que o Pai está oferecendo, que é ele mesmo. O Espírito Santo aponta para Cristo. Quem falou na boca de Paulo foi o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo falou de forma muito clara e objetiva: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, se fosse Paulo diante daquele jovem rico, quando o jovem rico perguntasse: o que eu devo fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas Jesus é quem estava sendo indagado, e ele não glorifica a si mesmo, porque o amor não se exibe, mas ele precisou deixar de forma clara que ele é o único meio de salvação. E essa parábola, para fechar, fala sobre recompensa, porque
Porque Pedro perguntou, e nós que deixamos tudo, nós vamos receber o quê? E Jesus falou sobre as duras lutas que quem renuncia tudo por amor a Cristo receberá aqui. 100 vezes mais em perseguições, em afrontas, em calúnias, e lá vai. E depois daqui, a vida eterna, a recompensa. Então, sobre essa parábola, esse pai de família que representa Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a própria Trindade Santa, que sai a contratar trabalhadores para a sua seara. Ele sai a contratar trabalhadores para a sua seara. E ele contratou pessoas para trabalhar o dia todo e receber uma diária. E ele, misericordioso e bondoso, encontrou pessoas 3 horas depois, 9 horas da manhã, e contrata e leva para a sua seara para trabalhar também. E ele contrata pessoas meio-dia para ir trabalhar também. E ele contrata pessoas 3 horas da tarde. E ele é tão generoso que ele contrata mais pessoas 5 horas da tarde pela sua longanimidade. Quantas pessoas não são chamadas por Deus às 5 horas da tarde? Faltando um dia para a pessoa vir a óbito e ela é chamada por Deus. E às vezes até indagamos. Será que a pessoa é salva mesmo quando já está lá no leito de morte? Pecou a vida toda, envelheceu pecando e chega lá com 85, 90 e tantos anos. Você quer aceitar Jesus, seu fulano, dona fulano? Eu quero. Aí derrama a lágrima, chora, se converte, entrega a alma a Cristo. 1 hora depois Jesus chama. Vem. Eles são chamados 5 horas da tarde. 5 horas. Às vezes Jesus chama uma pessoa diretamente. Tem alguém que falou a mensagem ali, mas é o próprio Espírito Santo, é a alma da pessoa ali. E às vezes a pessoa passa por um acidente, ela ainda nem foi na igreja, nem apresentou a vida dela a Cristo, mas ela já estava em processo com Cristo, só ela e Deus, chamada às 5 horas da tarde. Ou às vezes é até assassinada, ou sei lá, dá um mal súbito e morre, chamado 5 horas da tarde. E há salvação para esse tipo de gente? Claro que há. A salvação é um dom gratuito de Deus. Mas eu já nasci no Evangelho, eu trabalho para Jesus desde o meu nascimento, eu vivo uma vida de renúncia. Eu quero, em nome de Jesus, viver igual o Billy Graham, que viveu até 100 anos de idade, pregando a palavra de Deus desde que era jovem e viçoso, e pregou a palavra de Deus até os 100 anos de idade. E é tão salvo quanto o senhorzinho que entregou a vida lá no regional. Viveu a vida todinha bebendo, fumando, se prostituindo. E no fim da vida lá, depois de bem velho, decidiu entregar a vida a Cristo. Viveu a vida todinha na idolatria. E nos últimos dias entregou a vida a Cristo. De verdade. Se arrependeu de verdade. Porque o arrependimento não é fruto humano, é graça de Deus. É Deus que nos conduz ao arrependimento genuíno. E uma vez que Deus chama alguém ao arrependimento, ninguém tem que se intrometer e dizer: não, esse ali não merece ser salvo não, aquela ali não merece a salvação não, porque é Deus e a alma, é Deus e a pessoa. É o que Jesus responde: eu sou justo, eu faço o que eu quero do que é meu. Deus quem criou os céus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quem fez essas moradas? Deus. O ser humano não colocou uma lajota lá. O ser humano não colocou uma linha. O ser humano não bateu uma baceira para ajudar Deus na construção das mansões celestiais. O ser humano não pegou uma pedra para... Toma aqui, Deus, bota uma pedra aí no lugar para crescer essa casa. Não, Deus é o construtor. A palavra vai dizer que a cidade celestial é uma cidade não feita por mãos humanas. Deus é o artífice, Deus é o construtor. Glória a Deus, aleluia. E se é dele, ele abre a porta para quem ele quiser abrir. Ele chama quem ele quiser chamar. É isso que ele está dizendo. Ele chama quem ele quer chamar e ele chama na hora que ele quiser chamar.
É Ele que é o dono da seara, é Ele que é o dono da vinha, é Ele que é o dono do reino, Ele faz o que Ele quiser. Ele está dizendo que nós não temos que intervir para querer dizer eu mereço mais, fulano merece mais, fulano merece menos. Isso não cabe a nós. Nós devemos estar satisfeitos. E quando Jesus fala sobre essa satisfação, que aqueles trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, eles não sofreram injustiça, porque o combinado foi, você vai receber uma diária. E eles trabalharam um dia e receberam o que foi justo. Ele não tirou R$1 do dinheiro deles. Se foi combinado R$100 a diária, é R$100. Se foi combinado 200, é 200. Toma aqui seus R$200 e soma na minha frente. Jesus não tirou um centavo e deu R$199,99. Não, Jesus deu, se foi combinado 200, é 200. Está aqui, é seu, trabalhou o dia todo. Aí chega para o que trabalhou uma hora só e fala, toma 200 também. O dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Ele não tirou um centavo de quem trabalhou o dia todo. Meu amigo, pega o que é seu e se retira. E seja satisfeito. Satisfeito com o quê? Você não merecia a salvação que Jesus te deu. Você não merecia entrar no céu. Jesus pagou a tua entrada com sangue precioso. Você não merecia, nenhum de nós merecíamos nem pronunciar o nome de Deus. E Jesus abre um novo e vivo caminho. Jesus rasga o véu do templo. Jesus nos dá livre acesso ao trono da graça de Deus. Onde os querubins, os serafins, na verdade, os serafins cobrem o rosto. Os serafins cobrem o rosto e eles cobrem os pés e voam com as outras duas asas, declarando o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É a este trono da graça que Jesus nos deu livre acesso. E Ele colocou o nome agora graça, justamente porque essa galera não merece se aproximar de Deus, nós não merecemos, mas a graça de Deus nos permite por meio de Jesus Cristo e somente por meio dele. Então devemos estar satisfeitos. É aquela coisa que eu já vi um certo pastor contando, eu não sei se é verdade ou não, mas sobre uma criança que na salinha da EBD, inclusive eu falo porque eu também fui uma criança. Eu não sei se Eliel já teve esse pensamento ou deu, mas eu já tive, eu não vou mentir, quando criança. Quando eu ouvia falar sobre mansões celestiais, sobre lá em Daniel, quando fala que os justos brilharão, quando falava sobre o tribunal de Cristo para recebermos galardão, quando falava sobre coroas de ouro com pedras preciosas, então eu imaginava. E nós nascemos pobres, né? Eu nasci pobre aqui. Então eu imaginava. Será que no céu vou ter uma mansão ou uma casinha simples? Só que eu já imaginava. Não me importa se lá vai ser uma casa mais simples e vai ter os irmãos e vai ter umas mansãozonas medonha. Porque lá vai ser diferente daqui. Então eu me contento. O importante é entrar lá. E ele conta sobre um jovem que falou justamente isso, uma criança. Que um falou, eu quero uma mansão no céu, outra coisa. Aí teve um que levantou a mão e falou, se for para ser o gari do céu, para mim tá bom. Eu quero nem que seja para ser lá o limpa, só para ficar limpando as ruas de ouro. O importante é eu estar lá no céu, não me interessa o que eu vou fazer lá. O importante é eu estar lá. Então não me importa, tem que estar querendo ser uma coisa, outra coisa. E se for só para limpar, para recolher, se tiver lixo, recolher, limpar, para mim tá ótimo. É o que eu quero. O importante é estar lá. Eu sempre tive esse pensamento também, que é importante é estar lá. Às vezes eu já vi pastores preocupados, e temos que nos preocupar, sim, para não sermos negligentes. Porque quem foi chamado de 9 para frente trabalhou.
Quem foi chamado de meio-dia para frente trabalhou. Quem foi chamado de 5 para frente trabalhou. E quem foi chamado de 6 da manhã até as 6 da tarde trabalhou o dia todo. Agora, uma vez como chamado, devemos trabalhar. Não podemos ser negligentes, como nosso irmão Mateus iniciou o culto hoje. Sede abundantes, sede fervorosos, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho no Senhor ele é vão. Sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho no Senhor ele é vão. Então vamos trabalhar em oração, em jejum, intercessão, aconselhamento, leitura da palavra, meditação da palavra, buscar ao Senhor, como eu disse no início da pregação, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto, buscar e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aqueles que me buscam me encontrarão. Então busquemos ao Senhor, procuremos entendê-lo, conhecê-lo, nos enchermos dele, nos esvaziarmos de nós, nos perdermos dentro de Jesus Cristo cada dia mais, que essa nossa busca seja insaciável, até termos toda a nossa satisfação em Jesus Cristo, e apenas em Jesus Cristo. Se a nossa recompensa vai ser grande, vai ser pequena, se o galardão vai ser grande ou pequeno, o importante é termos um galardão, que é a vida eterna. O que a gente não pode ter é a condenação. Nos contentemos com o galardão. Nos contentemos com o galardão. É isso que Jesus está dizendo. Contentamento. Não cabe a nós julgarmos, né, quem deve ou não deve receber, quem deve receber mais ou menos. Isso não cabe a nós. Cabe ao Senhor, a Deus. Grande honra para os patriarcas lá, os filhos de Jacó, o próprio Abraão, eu vejo ele. Jesus fala o tempo todo no seio de Abraão. Jesus fala lá que ele vai estar sentado na mesa lá, cara de Abraão, todo mundo conhece, né? Então lá no céu, todo mundo, é Abraão, rapaz, Samuel, pastor Brian. Então vai ser só um pininho no meio da multidão, daquela multidão. Abraão é uma figura, né, renomada. Jacó, Davi, ó, rapaz, Davi, quando eu vejo Davi lá no céu, rapaz, a sua história, meu irmão, fazia ele chorar e sorrir ao mesmo tempo. A sua história é maravilhosa, ao mesmo tempo que encorajava, é uma coisa de louco. Sua história, quantas vezes eu fui animado com a sua história, para levantar de novo, para erguer a cabeça, para andar? Eu não. Então a galera aqui todo dia, quando vê sua história lá, diante do Golias, rapaz, aquele dia Deus te usou de uma forma que tu precisa ver o que fez na vida da gente. Mano do céu, a gente ia cair assim, o demônio levantava fortão, e ele falava, Davi venceu também com vencer, Jesus está comigo. Você foi um exemplo de vitória para nós, rapaz. E Abraão, e Samuel, e Lavar, um tanto de cama. Paulo, na mão de Paulo, rapaz, suas cartas, meu irmão. O que seria dos meus sermão se não fosse o Espírito Santo através de suas cartas, mano? Mano do céu. Você não tem noção, Paulo, você não tem noção. O que seria da igreja 2000 anos depois, que eu vivi lá 2 anos depois. Mano, você não sabe. Quem mais lia as suas cartas, mais tinha para alimentar a igreja. E conseguir entender o evangelho é muito mais fácil. Deus te usou, você não tem nem noção disso. Figuras. Óbvio que Jesus é o Senhor dos senhores, mas há figuras. Os 2 discípulos, por exemplo, e esse caso aqui, Judas está fora, tudo bem que ele ouviu. Ah, vocês vão sentar em 12 tronos. Mas Jesus já não estava falando com ele já estava fora. Você vê como as coisas de Deus, Jesus diz: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Matias é um bom exemplo disso. Judas foi chamado primeiro, mas rejeitou o ministério, saiu e Matias entrou. E é Matias que vai estar lá sentado. Ou Matias, ou Paulo. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu opino em Paulo. Será esse? Porque não tem 13 tronos. E Paulo, assim, para mim, na minha humilde opinião, ele se sobressai Matias. Mas, vamos lá. Quando a gente chegar lá, a gente vê se vai ser Matias ou é Paulo. Eu acho que é Paulo, mas tudo bem. Então,
últimos serão primeiros, primeiros serão os últimos. Mas isso é na contagem de Deus, na cabeça de Deus. João Batista mesmo, coitadinho de João Batista. Deus já deu um checkmate nele aqui na terra, a gente já sabe. Não, João a gente já sabe. Oh, mano, eu sei que foi doloroso. Fala aí, João. O dia do João, nosso tio, eu sei que foi doloroso. Né? O que Herodes fez lá foi terrível, foi doloroso, mano. Mas assim, você é o menor. Aqui, na verdade, você é o menor. Eu sou o menor, você é menor de que eu. Você não é menor de que eu, brother. Eu vou falar a verdade. E quem falou foi Jesus. Falou, não, mano. Diz que o menor do céu é maior que você. Então, aqui você tá meio assim, viu, João? Você não tá nessas coisas, não. Lá na terra você foi um profetão. Mas aqui, ó, fica quietinho aí que você tá. Então, João, o pobre de João, a gente já sabe. Mas, quanto aos outros, é isso que Jesus está explicando na palavra. Não cabe a nós. O que Jesus mais, a maior lição que temos aqui é sobre contentamento com a nossa salvação. Contentamento com a vida eterna que teremos com Deus e não merecíamos. E agora, quem Deus dá a mais, quem Deus deixa de dar, quem Deus chama ou deixa de chamar, isso é do campo dele, isso pertence a ele, não cabe a nós. A mesma coisa de Mateus 7, que Jesus falou, não julgueis, essa parábola é a mesma coisa. O não julgueis de Mateus 7 é isso, você não deve dizer, a igreja não tem autoridade de dizer quem vai para o céu e quem não vai. Ninguém sobre a face da terra tem autoridade para botar o dedo na cara de alguém e dizer você está condenado ao inferno, ou botar o dedão e dizer você está salvo. Não existe isso. Não existe. É irresponsabilidade de uma pessoa que não tem competência para dar. Não temos. Não temos. Só Jesus pode declarar alguém salvo ou condenado. Só Ele. É isso que ele está dizendo na palavra. Porque a salvação é dele, pertence a ele, o sacrifício que ele fez foi ele, e ninguém tem que palpitar no que é dele. Dar palpite, não temos espaço para dar palpite. Então nos contentemos em termos sido chamados e sejamos satisfeitos com isso. Satisfeitos. É isso que Jesus está dizendo para Pedro, ó, eu te amei. Fique na sua, rapaz, seja satisfeito, fica tranquilo. No meio deles mesmo tinha um ali, coitado literalmente, nem sabia. E depois ele ia se manifestar filho do diabo. E por isso Jesus fala, contente-se, rapaz, se contente, nós somos salvos, olha aí. Se contenta com isso, fica satisfeito, alegre, feliz, ó. Suave, se contenta com isso e siga a sua vida em paz. Jesus falou isso para Pedro 2 vezes. Se a gente for observar lá no final, depois que Jesus ressuscita, Pedro ainda tinha esse negócio no coração de olhar para os outros. Jesus vai dizer, ó Pedro, você vai tirar de vez isso de Pedro. E Jesus falou, ó, vão te pegar um dia, vão te levar para um lugar onde você não quer, vão te vestir de uma roupa que você não quer vestir e vão fazer com você um negócio que você não quer. E ele estava falando que Pedro ia ser crucificado, ia morrer de forma executada. Pedro não satisfeito com o que Jesus estava falando, Pedro olha para João e diz, e João, Jesus? O senhor está falando aqui, e João? Peraí, João, vai acontecer o que com João? Por quê? Só eu vou ser crucificado, como assim? E João? Jesus vai lá e fala para Pedro, Pedro, se eu quiser que João fique vivo, até quando eu voltar, o que isso tem a ver com você, rapaz? E se importa o que é você? Você é que eu estou chamando para me seguir. É você que vai me seguir desse jeito, para morrer crucificado igual Jesus morreu. É isso que Jesus estava falando com Pedro. E naquele momento nós vamos ver que Pedro ainda precisou desse toque final de Jesus para ele se ligar que ele tinha o caminho dele para seguir e não se importar com a direita, a esquerda, mas seguir. Fica de pé nesse momento. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra e pela nossa salvação. Como eu disse, ninguém pode declarar que outra pessoa é salva ou condenada. Só existe uma maneira. É o próprio Espírito Santo dentro do nosso próprio
testifica. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós estamos salvos em Jesus. Então, a gente só tem a certeza da nossa salvação quando somos testificados pelo Espírito Santo que clama Abba Pai dentro de cada um de nós. Eu sou um salvo em Jesus. É por isso que eu renuncio. É por isso que eu abro mão de tudo, porque eu já sou salvo. Não é para receber recompensa. Eu já sou salvo. É sobre isso que Jesus está falando com Pedro. É porque eu já sou salvo. Eu já tenho garantida a minha salvação. Então eu renuncio. Então eu caminho. E o que eu recebi de Deus é muito grande para eu trocar por miudezas terrenas, por mesquinhezas passageiras. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Pai Santo e Eterno, graças te damos pela tua santa palavra. Bondoso Deus, eu te agradeço pela minha salvação em Jesus Cristo. Bondoso Deus, este irmão e irmã que já tem convicção de sua salvação em Jesus, eu peço que o Senhor fortalece o teu filho, fortalece a tua filha, fortalece, Jesus amado, a convicção dele, dela, em ti, Jesus amado. Esse irmão ou irmã que ainda não tem certeza, não tem convicção, ó Deus, eu rogo a tua bondade, misericórdia sobre este filho, sobre esta filha, ó Pai, para que eles aprendam a ter, o Senhor conceda graça para que eles tenham, ó Senhor, discernimento espiritual e para que eles tenham também sensibilidade para saberem, reconhecerem, entenderem e compreenderem quando o teu Espírito Santo testificar com o Espírito deles que eles são salvos em Jesus e que por isso eles devem se consagrar a Jesus, porque o preço já foi pago. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós não mais somos escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do mundo. Nós já fomos crucificados para o pecado. Já fomos crucificados para o mundo. E Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, nós também fomos ressuscitados com Ele para Ti, ó Pai. E por isso devemos viver para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar dessa salvação a cada dia e que sejamos capacitados com este capacete da salvação. Que venha blindar nossa mente, Senhor, para que a nossa mente seja blindada por este sangue precioso de Jesus Cristo, contra as concupiscências mundanas, contra, ó Senhor Deus amado, os ataques do diabo, ó Deus, para tentar enfraquecer a nossa fé. Nos ajuda, Pai. Que a nossa cognição seja blindada pelo Teu Espírito Santo e que mantenhamos firme, Senhor, a nossa convicção, a certeza da nossa salvação em Jesus Cristo, não pelo que fazemos, mas pelo que o Senhor Jesus fez por nós. É por isso que estamos salvos e que tenhamos a nossa satisfação nesta obra, que sejamos satisfeitos, Senhor, que não nos indignemos e nem por insatisfação venhamos a estar, ó Deus, relutante com o benefício dado de salvação A, B, C ou D, porque o Senhor salva quem quer. Graças te damos por tudo em nome de Jesus. Amém. Olha assim.